Olá! O tema dessa aula é a abordagem contingencial da administração. Essa abordagem pressupõe que, de fato, não existe nada de absoluto dentro da teoria da administração. Tudo é absolutamente relativo. Há uma relação de funcionalidade entre as variáveis ambientais e as teorias da administração, ou melhor dizendo, uma relação onde se expõe a dinâmica de todas as atividades dentro de uma empresa com todas as variações que existem no ambiente empresarial. Se, por um lado, essa relação funcional pressupõe a necessidade de ter eficácia para atingir os objetivos, a mesma relação pressupõe que esta eficácia só será encontrada a partir do momento em que analisarmos todas as ações empresariais e correlacionarmos estas ações com as variações dentro de um ambiente da empresa. O que estamos falando, portanto, é que as variáveis ambientais são variáveis independentes, não dependem necessariamente da vontade ou do objetivo que a empresa traçou para alcançar. Já as ações administrativas são tomadas como variáveis dependentes, pois dependem de toda a ótica e de todo o objetivo que a empresa desenvolve para alcançar. Dito dessa forma, o que vamos compreender é que a administração é uma ação ativa e não passiva, ou seja, há uma relação existente entre o que se desenvolve dentro de uma empresa e o que é demandado do ambiente organizacional. Porém, esta relação não é uma relação de causa e efeito, ou seja, o que acontece no ambiente externo afeta diretamente o que acontece no ambiente interno de uma empresa, mas sim uma relação baseada no se, então. Se determinada atividade ou ação for desenvolvida ou percebida externamente na empresa, então a empresa deverá desenvolver algum tipo de atitude que refere-se a uma reação positiva a esta ação inicialmente descortinada. Dito dessa forma, precisamos compreender as origens da teoria contingencial. Partindo do pressuposto que não existe uma única maneira de desenvolver qualquer tipo de ação administrativa, ou seja, não existe a melhor forma de administrar, tudo passa a ser relativizado. O encontro dessa relativização aconteceu mediante o desenvolvimento de várias pesquisas que começaram a ser realizadas dentro das empresas no final da década de 60 e no decorrer da década de 70. O que iremos ver agora são algumas dessas pesquisas. A primeira das pesquisas é a pesquisa de Chandler a respeito de estratégia e estrutura. Ao estudar 4 grandes corporações norte-americanas, o autor consegue verificar uma relação existente entre as mudanças estratégicas no decorrer de determinados períodos com as alterações estruturais que ocorreram inicialmente dentro de cada uma dessas empresas. Chandler, ao realizar a pesquisa nessas 4 grandes corporações, percebeu que, através dos tempos, elas modificaram as suas estratégias. E foi com estas modificações que elas também modificaram as suas estruturas. As 4 estratégias que ele percebeu foram a acumulação de recursos, a estratégia de racionalização da utilização de recursos, a estratégia que também dizia respeito à continuação do crescimento dessas empresas e, por fim, a estratégia de racionalização do uso de recursos em expansão. Em cada uma destas etapas, essas empresas pesquisadas conseguiu modificar a sua estrutura e, portanto, ele consegue apresentar para os estudiosos que o vetor de estrutura e processo administrativo varia não somente mediante a vontade do gestor, mas sim mediante a estratégia que é presente na empresa e que está relacionada com o ambiente empresarial de cada uma destas épocas. É, portanto, através dessa pesquisa que conseguimos verificar
uma relativização das ações empresariais. Isso significa dizer que, a partir do momento que uma determinada estratégia é traçada para a manutenção ou para iniciar a empresa no processo de competição, toda a sua estrutura também, e por decorrência, deverá ser alterada. Ou seja, o que vamos analisar é que o processo de planejamento, de organização, de liderança e de controle se altera não necessariamente pela vontade da empresa, mas sim porque agora ela tem uma outra estratégia traçada para alcançar um determinado objetivo. É, portanto, dessa forma que começamos a relativizar todas as ações organizacionais. Uma segunda pesquisa, e também bastante importante para nos mostrar o quanto o ambiente e as variáveis independentes conseguem influenciar nas variáveis dependentes, foi a pesquisa de Burns e Stalker a respeito das organizações. Estes autores pesquisaram cerca de 20 empresas e conseguiram fazer uma correlação entre as práticas administrativas desenvolvidas na esfera interna da empresa com o ambiente em que ela estava inserida. E dessa forma, conseguiram encontrar duas tipologias básicas da administração. A primeira estrutura foi denominada de organização mecanística ou mecanizada e possui como característica estrutura burocratizada com ênfase na divisão de trabalho. Temos uma especialização extrema dos trabalhadores no que diz respeito ao desenvolvimento de suas tarefas. Há também a centralização do poder do processo decisório na mão de pouquíssimas pessoas. A hierarquia rígida predominando em toda a estrutura empresarial e o seu respectivo comando único. Temos também como característica a formalização das regras e dos regulamentos e a base geral e universal da teoria clássica da administração. Somam-se a essas características a existência de um sistema de controle administrativo bastante estreito e a interação vertical na relação superior-subordinado. Por outro lado, a mesma pesquisa dos autores apresenta um outro tipo de organização, denominada organização orgânica, que tem como característica a flexibilidade nas ações empresariais, uma estrutura com uma pequena divisão de trabalho, a existência de cargos que podem ser modificados e serão seguramente redefinidos através da interação que ocorre entre os mesmos, um processo decisório bastante descentralizado, possibilitando a entrada de várias outras pessoas neste processo. Temos também como característica que as tarefas são executadas com um conhecimento adquirido pelo todo da organização, isto é, todas as empresas podem compartilhar deste tipo de conhecimento, além do que temos uma hierarquia flexível e um controle administrativo bastante amplo. A estas características, somaremos as informações mais confiáveis que poderão ser obtidas mediante o fortalecimento e a legitimação dos canais de comunicação e a base dos princípios existentes na teoria das relações humanas, como sendo um vetor extremamente vantajoso para a aquisição desta flexibilidade. Se as organizações mecanísticas possuem essas características, é porque elas são normalmente apresentadas e induzidas para ambientes onde existe um baixo grau de instabilidade, ou seja, ambientes empresariais onde a estabilidade mantém a sua ordem. Por outro lado, as organizações do tipo orgânica, que possuem todas essas características anteriormente descritas, são normalmente direcionadas para ambientes onde existe um alto grau de instabilidade e de complexidade. Uma outra pesquisa
realizada dentro dessa perspectiva foi a pesquisa de Lawrence e Losch a respeito do ambiente empresarial. E foi através dessa pesquisa que chegou ao nome da teoria da contingência. Para estes autores, os problemas básicos de qualquer tipo de empresa baseavam-se na existência da diferenciação e da integração organizacional. A diferenciação organizacional é a existência de uma diferença, de uma distinção dentro da empresa que supõe acontecer nas ações e nos processos administrativos. Quando uma empresa está inserida em um ambiente onde existem múltiplos elementos de ação direta e estes se comportam de uma forma bastante imprevisível e imponderável, há uma forte tendência, portanto, que a empresa se diferencie. Dentro da firma já existem setores e áreas diferentes, já existem tarefas e qualificações distintas. Se esta empresa encontra-se em um ambiente onde, de fato, todas as ações são bastante complexas e diferentes, ela tende a se diferenciar, ou seja, cada processo começa a se distanciar do outro processo. A título de complementação e, obviamente, a título de reação a este modelo de diferenciação, temos um outro movimento, o da integração organizacional. Se por um lado existe uma forte tendência, como acabamos de ver, que a empresa se diferencie cada vez mais, por outro lado, vamos verificar que, caso esse movimento aconteça e não seja refreado, a empresa não alcançará os seus objetivos. É preciso, portanto, um movimento inverso, um movimento de reação à diferenciação. A integração é este movimento. Ela pretende, através da integração das interfaces dos processos administrativos, fazer com que a empresa se mantenha coesa e, portanto, com bastante sinergia, para que possa traçar o caminho para alcançar os seus objetivos. Uma empresa altamente diferenciada pode alcançar objetivos, porém, ela terá um maior grau de dificuldade, pois cada área não conversa, não se relaciona muito bem com as outras áreas. A partir do momento em que ela desenvolve o vetor da integração, ela consegue fazer com que as áreas se relacionem e faz com que a interface entre as tarefas mantenha-se mais estreita, possibilitando, portanto, o atingimento de uma forma mais desembaraçada dos objetivos organizacionais. Um outro elemento extremamente importante que chega para a abordagem contingencial é a questão da tecnologia. E normalmente associamos a tecnologia à contingência através da introdução do imperativo tecnológico. Ou seja, através de outras pesquisas, iremos verificar que a tecnologia, entendida como o conhecimento, entendida como a tecnologia de desenvolvimento para acesso às informações, a tecnologia das máquinas e dos equipamentos, como sendo os itens primordiais para o alcance do sucesso empresarial. A tecnologia pode ser considerada importante dentro de duas perspectivas distintas, como sendo uma variável ambiental ou uma variável organizacional. Na primeira hipótese, ou seja, quando ela é tomada como uma variável ambiental, iremos verificar que a organização ou qualquer outro tipo de empresa recebe das outras empresas que estão presentes naquele ambiente todo tipo de tecnologia. Já dentro da ótica da variável organizacional, iremos compreender que a tecnologia passa a ser entendida como um componente da administração. Seja pelo lado ambiental ou pelo lado organizacional, o que vamos verificar é que as empresas estão, de fato, completamente imersas no mundo tecnológico. Nada é realizado sem tecnologia na atualidade e, portanto, precisamos considerar essa variável como sendo de suma importância para a elaboração dos processos administrativos. Vejamos agora algumas pesquisas relacionadas a este tipo de variável que conseguiram, de fato, modificar a perspectiva da administração.
A primeira delas é a pesquisa de Joan Woodward a respeito da tecnologia. Essa autora queria verificar a existência de algum tipo de relação entre a utilização de determinadas práticas administrativas com o êxito dos negócios. Ao estudar como a tecnologia é empregada no processo produtivo, a autora conseguiu entender que existe uma forte correlação entre o tipo de processo produtivo e a estrutura organizacional existente na empresa. Desse jeito, ela conseguiu classificar as produções em 3 tipos. O primeiro era a produção unitária, ou também chamada de oficina. O segundo é a produção em massa ou mecanizada. E o terceiro, a produção por processo ou automatizada. Decorre daí 4 conclusões que a autora encontrou. A primeira delas diz respeito ao redesenho da estrutura, dos cargos e das tarefas da empresa. A autora conseguiu perceber que empresas cujo processo produtivo era em massa, normalmente tinham uma estrutura bastante próxima daquelas das empresas da teoria clássica da administração. Já as empresas cujo processo produtivo era unitário ou automatizado, possuíam estruturas bastante flexíveis e bastante adaptáveis. Uma segunda conclusão diz respeito à existência de uma forte correlação entre a estrutura organizacional e a previsibilidade das técnicas de produção. A partir do momento que a produção era contínua ou automatizada, a previsibilidade era muito alta. Quando a produção foi unitária ou de oficina, a previsibilidade era muito baixa. Quanto maior o grau de previsibilidade, maior também a quantidade de níveis hierárquicos que existe dentro de uma empresa. Uma outra conclusão diz respeito às empresas que possuem operações mutáveis, normalmente necessitam de um tipo de estrutura diferente das organizações que possuem tecnologia mutável. E a quarta e última conclusão que a autora nos contribui diz respeito à relação existente entre as funções administrativas e a tecnologia empregada. Ou seja, diferentemente do que se pressupunha, a quantidade de funções que uma empresa desenvolve realmente impacta positiva ou negativamente na utilização da tecnologia que ela possui. Uma segunda tipologia de um outro autor também foi proposta para a análise da variável tecnológica. É a tipologia de Thompson. Para ele, a tecnologia causa impactos significativos dentro da empresa e normalmente ela é atribuída e pode ser percebida dentro do conhecimento que os gestores possuem nos processos administrativos. Para este autor, o conhecimento e, portanto, a base da tecnologia provém não somente da existência de um aparato tecnológico, mas também do conhecimento e da racionalidade que os indivíduos detêm. A bem da verdade, para este autor, existem 2 critérios básicos de análise da tecnologia: os critérios instrumentais e os critérios meramente econômicos. De acordo com o arranjo, podemos verificar que existem 3 tipos de tecnologia presente dentro das empresas. A tecnologia por elos de sequência, normalmente atribuída à produção em massa e à produção seriada, tal como nós vimos na administração científica e na teoria clássica, e temos como um bom exemplo qualquer tipo de produção padronizada. A tecnologia mediadora, que tenta analisar os clientes e as demandas de uma forma absolutamente pulverizada, tentando encontrar momentos onde as empresas oferecem serviços e encontrar as demandas necessárias para os clientes. Temos como exemplo os bancos e as corretoras de seguro. Neste caso, o que vamos verificar é que todo o aparato tecnológico é desenvolvido não somente para atender aos clientes, como também para oferecer serviços adequados a estes clientes. Um banco, por exemplo, possui a tecnologia mediadora a partir do momento que consegue verificar que determinado grupo de clientes tem uma demanda que ainda não está sendo atendida e, portanto, pensa, raciocina, produz conhecimento e, portanto, tecnologia para atender a este grupo.
E, finalmente, a tecnologia intensiva, que é aquela que de fato nunca para. É aquela tecnologia onde há todo um aparato e é constituído todo um processo estrutural voltado ao atendimento de qualquer demanda de qualquer cliente. Temos, portanto, como exemplo, os hospitais e as universidades. Finalmente, não menos importante, de acordo com este autor, as contribuições a respeito do imperativo tecnológico cresceram de forma significativa. Mas não podemos deixar de lado a contribuição de Bates e Thomson a respeito da tecnologia. Para estes autores, existem dois tipos de tecnologia bastante importantes e presentes em qualquer tipo de organização: a tecnologia fixa e a tecnologia flexível. A tecnologia fixa é aquela que está residente nas máquinas, nos equipamentos e nas estruturas empresariais. E a tecnologia flexível é aquela que é capaz de se adaptar às variações que existem no ambiente de uma empresa, seja este ambiente interno ou ambiente externo. Contudo, analisar a tecnologia simplesmente pelo caráter de fixo ou flexível que ela possui não foi o suficiente para que estes autores conseguissem entender a importância da tecnologia no mundo empresarial. E, portanto, analisaram também a decorrência da utilização deste tipo de tecnologia. E encontraram aí a existência de dois tipos de produto: o produto concreto e o produto abstrato. Para estes autores, a correlação ou a conclusão deve ser analisada mediante o tipo de tecnologia e o tipo de produto encontrado. Daí decorrem 4 grandes situações. A primeira delas é a utilização de tecnologia fixa e um produto concreto, ou seja, a empresa possui poucas possibilidades de mudança e normalmente não realiza essa mudança. Temos como exemplo o ramo automobilístico. Na tecnologia fixa e o produto abstrato, já existem poucas e limitadas possibilidades de mudança, de alteração. E, portanto, temos todos os serviços educacionais que estão sendo oferecidos. A terceira hipótese relaciona-se à tecnologia flexível e ao produto concreto. Ainda com restritas capacidades de modificação, este tipo de análise pressupõe a adequação de um produto a necessariamente o mercado que ele se dirige. A quarta e última correlação diz respeito à utilização de tecnologia flexível e um produto abstrato. Ou seja, é nesse momento que verificamos o alto grau de adaptabilidade que os produtos podem oferecer. Temos como exemplo as empresas e as agências de publicidade incluídas aí. É bem verdade que, independentemente de qualquer tipo ou de qualquer estudo que foi realizado a respeito da tecnologia, ela se mantém extremamente importante tanto naquela época quanto na atualidade. É a racionalidade técnica que hoje consegue ofertar o maior grau de eficiência para as organizações. A tecnologia é a porta de entrada das inovações. É a porta de entrada, portanto, do maior grau de competitividade que pode ser obtido. A tecnologia consegue impactar não somente na vida das pessoas dentro das organizações, como também em relação aos seus hábitos de costume e aos seus hábitos sociais. A tecnologia consegue nos ofertar determinados mercados e consegue fazer com que cada vez mais um grupo maior de pessoas anseie por organizações que possuam uma tecnologia bastante desenvolvida. Ninguém procura produtos relativos ou produtos restritos. As pessoas querem produtos modernos, produtos que lhe tragam conforto e segurança. E a tecnologia é o vetor deste conforto e dessa segurança. A tecnologia pressupõe a minimização dos esforços para a realização de qualquer tipo de tarefa. E nesses termos, a tecnologia tem sido o imperativo que orienta as ações empresariais. Exposto dessa forma e de acordo com a tecnologia, vamos verificar que as empresas normalmente conseguem se reestruturar e reorganizar os seus processos com vistas a atender a um mercado cada vez mais demandante. E é nessa perspectiva que vamos ver alguns tipos de níveis que existem dentro das organizações, bem como momentos ou movimentos relativamente recentes no que diz respeito ao arranjo organizacional.
Inicialmente, as organizações e seus níveis têm sido bastante discutidos na atualidade. Existe um nível institucional, também denominado estratégico, que é composto pelos diretores, pelos maiores gestores e pelo presidente da empresa. E é o nível responsável em elaborar as estratégias da firma. Há também o nível intermediário, chamado de nível tático ou nível gerencial, que de fato consegue e é determinado em organizar os recursos numa forma lógica para o atendimento dos planejamentos anteriormente descritos. E, finalmente, temos o nível operacional, onde as tarefas são realizadas. É o nível onde o trabalho acontece, a transformação de uma empresa ocorre. No que diz respeito à análise do arranjo organizacional, o que temos verificado desde a época da abordagem contingencial até a atualidade é que, inequivocamente, a tecnologia consegue modificar o tipo de estrutura e o tipo de processo que ocorre dentro de uma empresa. Independentemente do tipo de estudo que tenha sido realizado, o que verificamos é que as empresas têm se tornado cada vez mais estruturas flexíveis e permeáveis o suficiente para absorver e tentar dar um retorno atualizado, em tempo, às tecnologias que têm sido colocadas no mercado. O arranjo organizacional e, portanto, a maneira pela qual a empresa divide seu trabalho, realiza suas tarefas, distribui poder e autoridade, depende agora do conhecimento acerca da tecnologia que existe naquela empresa e não, necessariamente, relaciona-se ao tipo de produção que ela desenvolve. Estamos, portanto, falando de uma época onde novas abordagens do desenho organizacional começam a surgir. Dentre essas novas abordagens, podemos citar a adhocracia, as estruturas matriciais e também podemos falar de uma estrutura em redes ou a organização por equipes. Esta abordagem em redes tem sido frequentemente utilizada pelas grandes corporações na atualidade e normalmente ocasiona bons resultados para toda a empresa. Se no início verificamos que existia uma única forma de organizar o trabalho e dispor cargos e tarefas, o que vemos através da abordagem contingencial é que não há uma única e correta maneira de distribuir estes cargos na empresa. Não há uma hierarquia única, não existem princípios únicos e universais de administração. A teoria da contingência conseguiu nos mostrar e apontar que, de acordo com a variação da tecnologia, de acordo com o vetor do conhecimento e de acordo com as variações ambientais, há uma possibilidade de fazer todos os arranjos estruturais possíveis a fim de atender às demandas do mercado. É claro que a tecnologia trouxe para a ciência da administração um sem número de análises e todas as suas decorrências, mas também esse tipo de abordagem carece de algumas críticas. Em linhas gerais, temos 5 grandes críticas que podemos traçar para este tipo de teoria. As críticas podem ser resumidas nos seguintes itens: a ênfase excessiva na tecnologia e a ênfase excessiva na análise ambiental. Ou seja, esquece-se de todos os outros elementos que compõem a análise empresarial e, de fato, debruça-se somente sobre a análise da tecnologia empregada na empresa e como essa tecnologia é absorvida pela empresa e passada para outras empresas através do seu ambiente. Uma outra crítica diz respeito ao relativismo da administração. A administração agora passa a ser uma ciência relativizada, ou seja, em cada momento você poderá contemplar um determinado aspecto e analisá-lo de uma forma completamente refratária de todos os outros aspectos. Outra crítica diz respeito à bipolaridade contínua. Ora a empresa vai bem, ora a empresa vai mal. Ora isso acontece pela tecnologia, ora isso não acontece pela tecnologia, indefinindo, portanto, qual deve ser o papel do gestor e do decisor dentro dessa ótica. E, finalmente, aquilo que diz respeito a uma comparação excessiva entre o sistema fechado e o sistema aberto. As empresas nesse ramo, ou em qualquer outro tipo de atividade,
normalmente precisam relacionar-se com o ambiente. E para isso, não podemos limitar a sua atuação, sendo ela fechada ou sendo ela aberta. Independentemente da crítica que possa ser traçada para a análise contingencial, o que iremos ver agora no quadro de empresas centenárias é uma empresa que passou por vários ambientes, em vários períodos de tempo, e conseguiu não somente atualizar o processo produtivo de seus produtos, como também lançou e inovou tecnologia no mercado. Estamos falando da empresa Singer, que é o que veremos a seguir. Foi só aos 40 anos de idade que Isaac Merritt Singer, inventor da máquina para perfurar rochas, viu pela primeira vez uma máquina de costuras. Ele observou o funcionamento do aparelho e em 11 dias criou uma máquina de costura muito mais eficiente. Em 1851, ele fundou a I.M. Singer & Company, que em pouco tempo se tornaria a maior fabricante de máquinas de costura dos Estados Unidos. Isaac Singer morreu em 1875 e nesta época já eram vendidas cerca de 200 mil máquinas Singer por ano, o que correspondia a 80% do mercado mundial de máquinas de costura. Para complementar e aperfeiçoar o tema da aula de hoje, iremos apresentar as dicas de estudo. Recomendo a leitura do seguinte livro para complementar o assunto dessa aula: As Empresas e o Ambiente, de Paul Lawrence e Jay Losh, da editora Vozes.